Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Reunimos-nos com alegria na casa do Senhor para celebrarmos juntos a Eucaristia, como uma só família à volta da mesa da Eucaristia. A porta de entrada nesta casa é o batismo, pelo qual somos inseridos no único corpo de Cristo, que é a Igreja. Acolhemos hoje no sacramento do batismo uma criança na idade da primeira infância, mas é a participação na Eucaristia que aperfeiçoa em nós o que recebemos no batismo. Acolhamos em festa estas crianças, que vão comungar pela primeira vez o dom do corpo e o sangue do Senhor. Irmãs e irmãos, é um belo testemunho de fé termos saído em cada domingo de nossas casas para nos dirigirmos ao encontro da nossa comunidade cristã. Celebrar com Cristo a Eucaristia é também um verdadeiro ato de fé, nos distingue. Também por este gesto, a nossa fé pessoal se torna a fé da Igreja, assumida por cada um diante dos outros. Acolhamos estes jovens que hoje fazem a sua profissão de fé, para que se sintam fortalecidos nesta caminhada. Que nome dais à vossa filha? E que pedis à Igreja de Deus para Margarida? Caríssimos pais, pedis o batismo para Margarida. Deveis educá-la na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumimos? E vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais desta criança nesta sua missão? Margarida, é com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. É ser novo, tradicional para sinal da cruz. E depois de mim, os seus pais e padrinhos vão também assinalar o mesmo sinal de Cristo Salvador.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor nosso Deus, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos Ásios. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia nos soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou: "Envolve-te no teu manto e segue-me." Pedro saiu e foi o seguindo, sem perceber a realidade que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade
e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltei juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em liberação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei-a e agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias
ou algum dos profetas? Jesus perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te o revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e amigos, hoje é um grande dia para esta comunidade. Temos tanta festa por tudo quanto é sítio, por tudo quanto é lado, que é impressionante. Nós, pela Igreja Católica Universal, hoje é dia de São Pedro e de São Paulo. Ao mesmo tempo, aqui nesta comunidade de Santa Bárbara, de São Pedro, também celebramos aqui o glorioso São Pedro, o vosso padroeiro. Também, ao mesmo tempo, temos aqui o batismo da nossa Margarida. Depois ainda temos a profissão de fé dos meninos do 6º ano. E ainda temos 3 meninos a fazer a sua primeira comunhão. Ou seja, hoje é um dia muito rico e também muito profundo nesta comunidade. Isto para nos fazer lembrar uma coisa. Hoje celebramos São Pedro e São Paulo. Não é só São Pedro, não é só São Paulo. Celebramos os dois para nos fazer lembrar que nós não vamos para o céu sozinhos. Nós vamos para o céu, olhamos para o céu, mas vamos de mãos juntas, mãos unidas uns com os outros. E por isso estas festas todas também fazem de certa maneira este sentido aqui de irmos todos juntos celebrar o Senhor através da intercessão de São Pedro. E vemos precisamente São Pedro e São Paulo com personalidades quais opostas. Quais opostas. Ora, São Pedro, aqui vamos aos nossos meninos da catequese, eles certamente vão responder, porque ainda por cima é o nosso padroeiro aqui. São Pedro, quem era? Quem era São Pedro? Vocês sabem me dizer? Qual era a profissão que ele tinha? Ele era doutor. Mais alto para as pessoas voltaram a ver. Ele era pescador. Ele era pescador. E ele também era conhecido por ter assim um temperamento muito reativo. Fazia-se qualquer coisa e ele já queria explodir, já queria fazer qualquer coisa. Aliás, até antes de Jesus ser preso, no Horto das Oliveiras, na quinta-feira santa à noite, vão prender Jesus e ele tira a sua espada da bainha e corta a orelha ao servo do sumo sacerdote. Ou seja, Pedro não é para brincar. Pedro é de muitas emoções. Mas também lá está. Pedro é um homem completamente apaixonado por Jesus. Por sua vez, temos também Paulo. São Paulo era um homem inteligentíssimo, era fabricante de tendas. Vocês sabem quando é que a gente ouve muito São Paulo? É nas leituras. Vocês já repararam qual era a segunda leitura de hoje? São Paulo a Timóteo. São Paulo a Timóteo. O que é que isto significa? Paulo era um judeu, não era primeiramente cristão, ele era um judeu. Ele conhecia muito bem a sua fé. Ele conhecia muito bem a Torá. Ele até chegou a perseguir os cristãos. Chegou a matar-nos. Mas lá está. Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo teve uma experiência e ele converteu-se. Ele converteu-se a Jesus, decidiu também abraçar a fé de Jesus Cristo, tal como vocês hoje estão aqui a celebrar, não só pelo Santo Batismo, que é o sacramento por excelência que isto acontece, mas também pela renovação do batismo através da profissão de... Estão muito envergonhados. É que se eu te for, eles estão envergonhados. A profissão de fé. A profissão de fé. Ou seja, Paulo era um homem inteligentíssimo. E então, também ele próprio se começou a apaixonar por Jesus Cristo.
Isto então para nos dizer o quê? A nossa fé é como um carro. A nossa fé é como um carro que tem motores. O motor é que faz o carro andar. É ou não é? É, não é? Não sei. É. Então, quais são os motores da nossa fé? O primeiro motor que nós temos e nascemos com ele são os afetos. O gostar de Jesus, o gostar de ir à missa, o gostar de rezar. Não é por acaso que os meninos mais pequeninos, quando a gente passa em alguma igreja ou vem algo no santinho, começam com o seu dedinho pequenino a dizer o Jesus. O Jesus. É os afetos, o gostar de... Mas também lá está, não é só o gostar. Nós também precisamos, não é só como Pedro, também precisamos de Paulo, também precisamos da inteligência. É preciso ciência, é preciso conhecimento da fé. Não é só amar, é amar e conhecer. Para que nós possamos conhecer quem é Jesus, através da catequese, através das formações que nós vamos fazendo, nós vamos conhecendo Jesus para amá-lo melhor. E depois, amando Jesus, possamos conhecê-lo muito melhor. É por isso que nós precisamos disto. É por isso que nós gostamos de Jesus e também precisamos da catequese, da formação, para percebermos melhor qual é a nossa fé. Por isso, hoje é um dia tão rico em que nós vamos celebrando esta mesma fé através do batismo e da profissão de fé, mas também aqui os nossos meninos do terceiro ano que fazem a sua primeira comunhão. O que é a primeira comunhão, meninos? O que é que vocês vêm fazer na primeira comunhão? Essas perguntas. Não há necessidade. Portanto, no dia da vossa primeira comunhão, vocês comem uma coisa. O que é essa coisa? Uma hóstia. Mas a hóstia qualquer? Não, não é. O que é então? Qual é a diferença dessa hóstia? É o corpo de Cristo. Muito bem. É o corpo do Jesus. Tal como ele está lá em cima do céu, ele também está nestes altares e no sacrário, para a gente comungá-lo. É por isso que quando o Sr. Padre faz assim com as mãos, para fazer descer o Espírito Santo e diz as palavras da consagração, a gente todos ajoelha-se para que ele possa vir à nossa vida, para que a gente depois possa comungá-lo, para que a gente possa comungá-lo, para que a gente possa comê-lo. Jesus é o nosso pão, Jesus é o nosso alimento, para que depois, no fim da vida, possamos dizer como São Paulo disse nesta segunda leitura: combati o bom combate, guardei a fé e agora espero a coroa de glória que me está reservada das mãos de Jesus Cristo. E por isso, pedindo precisamente ao Senhor esta grande graça, vamos então convocar a Margarida, os seus pais e padrinhos, também aqui ao centro do altar, para nós procedermos ao rito do batismo. Invoquemos, irmãos caríssimos, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para esta criança que vai receber a graça do batismo. E também para os seus pais e padrinhos e para todos os batizados, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa morte e ressurreição, fazer nascer esta criança nas águas do batismo e agregai-a à Santa Igreja. Ouvi-nos, Senhor. Pelo batismo e confirmação, fazei dela discípulo fiel e testemunha do vosso Evangelho. Pela santidade de vida, levai-a às alegrias eternas. Fazei dos seus pais e padrinhos exemplo claro de fé para esta criança. Guardai para sempre no vosso amor a família desta criança. Renovai em todos nós a graça do batismo. Invoquemos agora os nossos irmãos, os santos, para este ato, dizendo: rogai por nós. Rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santa Margarida, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviaste ao mundo o vosso Filho para expulsar
expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem que matava as trevas para o reino enviado da vossa Deus. Humildemente vos pedimos que esta criança, libertada da nossa original, se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O poder de Cristo Salvador te fortalece, ensinado esse poder, fazendo esta noção, em nome do mesmo Cristo Nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Caríssimos pais, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai de fala tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nela cresce o futuro. Se guiados pela fé estáis preparados para assumir esta missão, recordai o vosso batismo, renunciai ao vosso pecado e professai a vossa fé, que é a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Por isso, pais e padrinhos, exemplos, renunciais a Satanás de todas as tuas obras, de todas as tuas expressões, pais e padrinhos, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à mesa do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna? Sim, creio. Então digamos todos, esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Esta é a fé da Igreja. Que não nos gloriamos de confessar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quereis, portanto, Margarida, receba o batismo na fé da Igreja, de todos convosco que acabamos de professar? Sim. Vamos então caminhar já aqui o batismo para receber a Santa. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, une-nos com o carisma da salvação, para te unir ao seu povo
permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Margarida, agora és uma nova criatura e estás revestida de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo da dignidade cristã. Ajudada pela palavra, pelo exemplo da tua família, conserva a imaculada até à vida eterna. Recebei a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, se confiam em encargo de velar por esta luz, para que esta menina seja iluminada por Cristo e viva sempre como filha da luz. Persevere na fé e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Éfeta, o Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos de Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esta é a nossa irmã Margarida, a nossa irmãzinha mais nova da nossa comunidade. Por ela, saudemos uma salva de palmas. Ao acendermos as nossas velas, revivamos a chama da nossa fé, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz. Não pode guardar este dom para si mesmo. É uma luz que se reflete do rosto em rosto. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como no espelho. E assim se difunde, chegando até nós, para também nós possamos participar desta visão e refletir para os outros a sua luz. Da mesma forma que a luz do Sírio, na liturgia da Páscoa, acende muitas outras velas, a fé transmite-se de pessoa a pessoa, como uma chama se acende noutra chama. Por isso, uma fé que não se apega, apaga-se. Caríssimos catequizandos, recebei a luz de Cristo. No batismo, tornaste-vos luz em Cristo. Vivei sempre como filhos da luz. Preservai na fé, para que o Senhor vier, quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Como sabeis, pais e padrinhos, intervém na própria celebração do batismo para professar juntamente com os pais a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Por isso, convido-vos a fazerdes com os vossos filhos e afilhados a profissão de fé, a partir deste diálogo que nos recorda a doutrina essencial da nossa fé, resumida no símbolo da fé, a que chamamos credo. Meninos, renunciais a Satanás
e a todas as suas obras, e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Então digamos todos, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Que nós gloriamos de professar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Fazer Senhor de todos os pais, padrinhos, avós e catequistas, guarda de fé para as mais novas gerações. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. E nós, que vamos comungar pela primeira vez, ou que fazemos a profissão de fé, para que andemos sempre com Jesus e amemos os outros irmãos. Oremos, Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pela Igreja no sucesso, cidade, para que seja a casa aberta do Pai, pronta a receber todos os seus filhos, que procuram acolhimento fraterno, alimento substancial e acompanhamento espiritual. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Sobre esta criança batizada e a participar plenamente na Eucaristia para que nunca abandone Jesus na sua vida, mas cresça, permaneça e frutifique na amizade com Ele. Oremos, Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Todos nós, para que procuremos viver a nossa familiaridade com o Senhor, reunidos com o povo de Deus, à mesa de falar da Eucaristia, ou receber alimento a nossa vida cristã. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todas as famílias que estão vivendo os horrores da guerra, para que encontrem em Jesus um verdadeiro caminho de fé, verdade e vida. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor nosso Deus, fazei com que as nossas famílias se tornem lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas, onde vive e reina o vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Queremos entregar-te e apresentar-te alguns filhos que nos acompanharam ao longo desta caminhada e que nos ajudaram a descobrir um pouco mais de ti. Apresentamos-te, Senhor, esta vela que nossos pais e padrinhos acenderam no dia do nosso batismo, símbolo da nossa fé em ti, Jesus. Trazemos-te, Senhor, as nossas vestes de batismo, símbolo da pureza com que somos apresentados a ti. Apresentamos, Senhor, esta concha que serviu para derramar a água sobre as nossas cabeças. A água do batismo diz-nos: nasceste de novo, tens uma vida nova que se prolongará para além deste mundo. É uma vida para sempre. Eis os livros que nos acompanharam ao longo deste ano de catequese. Por eles aprendemos a conhecer-te melhor, a falar contigo e a descobrir-te como nosso grande amigo. Apresentamos, Senhor, estes símbolos que nos recordarão para sempre este dia tão especial para nós. Trazemos-te, Senhor, a água símbolo do nosso batismo e também a água que misturada com farinha faz o pão. Jesus transformou a água em vinho e só Ele pode transformar o pão e o vinho em seu corpo e sangue, tornando-se pão da vida.
Este pão e este vinho simbolizam o trabalho dos nossos pais, assim como este pão e este vinho se vão transformar em teu corpo e sangue. Também queremos que a nossa vida se transforme e seja semelhante à tua. Oferecemos-te, Senhor, estas pequenas dádivas da comunidade aqui presente. Consagramos-te, Senhor, a nossa família, sinal da vontade de querermos sempre a presença do Teu amor nos nossos lares e nas nossas vidas. Em agradecimento aos nossos párocos por estarem connosco durante todo este ano de catequese, oferecemos esta cesta como alimento, fruto do trabalho de todos nós. O grupo de catequese oferece ao Padre António a imagem de São Pedro, que representa um homem de fé profunda, amor intenso e coração sincero, que viveu as suas batalhas com humildade, sempre confiando na misericórdia do Senhor. Obrigado pela sua companhia neste dia tão especial para todos nós. E tendo em conta que esta será a última festa de São Pedro em que estará connosco o Padre João, queremos que leve este símbolo como lembrança desta nossa paróquia de São Pedro. Oremos. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos une inteiramente a vós,
ao celebrarmos este divino sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam cada um segundo a sua graça para formar a única família de Cristo, agora associados na mesma coroa da glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro, nosso padroeiro, São Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa, Leão XIV, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi-vos a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, a lembrar António Cabral Monteiro, esposa e irmãos, e todos que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar.
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha casa, mas sem a palavra de Deus. No dia do batismo, trouxemos à Igreja para dar entrada na comunidade cristã e na vida de Deus. Hoje, com alegria, voltamos a apresentá-los ao Senhor Deus e à comunidade, para que se alimentem do corpo de Cristo e possam unir-se à família cristã através da participação na Eucaristia. Esta não é a última comunhão, mas a primeira de muitas. Hoje recebem o terceiro sacramento. Segundo o Papa Francisco, os sacramentos não servem para decorar a vida. Mas que linda festa, que linda cerimónia. Isto não é um sacramento, é uma decoração. A graça dos sacramentos, dizia ele, é para nos fazer fortes na vida e corajosos para podermos seguir em frente, ultrapassando obstáculos e situações difíceis que vão surgindo. Sentimos muita alegria neste dia de festa. Primeiro, porque vamos receber dos corações. Hoje, os nossos corações vão se transformar pela primeira vez em sacrários. Hoje nos fica a viver entre nós, porque temos nossos pais e família, bem para apoiar-nos e a colaborar ativamente em nós.
A comunhão vai ser dada da seguinte forma: primeiro os meninos da primeira comunhão irão receber sobre as duas espécies, depois estará o Padre António aqui à frente e eu estarei ao fundo da igreja a dar a comunhão.
com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, para não alongar mais a nossa celebração, que já tem algum tempo, apenas, em primeiro lugar, lembrar os horários para esta semana. Terça-feira, exposição do Santíssimo Sacramento às 17 horas e às 18 Eucaristia. E no próximo domingo, missa às 10 horas, como é habitual. Depois, um agradecimento a todos aqueles que se envolveram nesta festa e na preparação da mesma. À Aidinha, ao Leopoldo, que estiveram aqui, à Marina, na parte da ornamentação, ao Padre João, que colaborou com elas, ao grupo coral, aos tocadores, aos mais antigos, aos mais recentes, que tocaram muito bem, e portanto é de encorajar e apoiar. Também aos acólitos, aos pais, aos padrinhos, a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram nesta parte da Igreja para se realizar esta festa. Também agradecer ao Padre António, que é diretor de vários serviços diocesanos, para não perder não recitá-los. Então, ele é pároco também na Ilha Terceira, nas paróquias da Fonte Porto Martins, Cabo da Praia e Casa da Ribeira. E, portanto, veio pregar a nossa festa, e muito bem, e agradecemos esta escolha do Padre João, também foram colegas, e, portanto, é bom sempre ouvir outras ideias, para não ser sempre os mesmos. Portanto, bem-aja pela sua partilha, seja acolhido e bem-vindo nesta ilha, nesta paróquia de São Pedro. Também queria, agora no exterior, agradecer a quem organizou a festa. Em primeiro lugar, à Marcha de São Pedro, que pôs-se nesta aventura. Começou de uma coisinha pequenina, entre bocas, a sair do ensaio. Tinham pena de não atuarmos neste último santo popular e, portanto, isso foi crescendo e deu-lhe o tempo. Portanto, agradecer à Marcha e a todos os elementos por terem tido a coragem de se aventurar nesta aventura. Agradecer à Junta de Freguesia, ao seu Presidente, o Sr. António, que teve sempre desde o princípio a colaborar com esta festa, à Câmara Municipal de Vila de Porto, há outras entidades pessoais e firmas, que não vou citar agora para não falhar nenhuma, logo na festa, no palco, depois iremos citar o resto das empresas e pessoas pessoais que nos deram coisas para esta festa. Também vamos nomear, não sei se vão pegar, mas de qualquer forma fica o desafio para o próximo ano da Comissão de Festas, ao Luís Rezendes, ao Rogério e ao Fábio Rezendes. Eles estão com medo, é normal, isto é uma aventura pesada, difícil, mas fica a garantia que não estão sós. Todos nós vamos colaborar com eles e dar-lhes o apoio que for preciso. Acho que não é, mas também sou ator. Já me tiaram. Estava a correr tudo tanto bem. Ao Henrique Sousa, ao Ricardo Sousa e ao Rui Sousa. Pronto, é o que eu estava a dizer, que eles estão com medo, mas nós já nos comprometemos que vamos apoiá-los nesta festa, se eles aceitarem pegar para o ano. Também irá ser outra vez citado na festa, de qualquer forma já fica o convite e a nomeação destas pessoas. Não menos importante nestas coisas são as catequistas, que desde cedo começam a ajudar estas crianças a crescer na fé e, portanto, queremos pedir às catequistas que querem cá à frente e acho que os pais têm qualquer coisa para dizer ou para dar.
E ficou o agradecimento geral, para não ficar ninguém de fora. Agradecer também ao Padre João, mais uma vez, por este tempo que esteve entre nós. É sempre bem-vindo nesta Ilha de Santa Maria e, portanto, que desejamos muita boa sorte na sua missão e que leve Santa Maria e São Pedro no coração. Quero apenas agradecer ao Padre Carlos, ao Padre João, pelo acolhimento, ao Padre João pelo convite e também da vossa parte também este acolhimento e a oportunidade também de caminhar convosco nesta caminhada seminal, nesta caminhada de fé. Estava hoje a batizar a Margarida e estava-me a lembrar de uma das paróquias das quais eu sigo, o Porto Martins, tem como padroeira Santa Margarida. Por isso hoje também invoquei a minha patrona para este batismo, também implorando para o sorriso da Margarida, que ela estava muito bem disposta a mais graciosa bênção de Deus. E peço sobretudo ao Senhor São Pedro, que também não olha apenas pela Margarida, mas também olha pelas nossas crianças, que hoje comungaram pela primeira vez o corpo de Jesus. Santa Teresinha de Lemos Jesus dizia: a primeira comunhão é como se fosse o primeiro beijo de Jesus na nossa alma. Vocês nunca se esqueçam deste dia e que, ao também professarem a fé, como hoje os livros de sexto ano fizeram, também possam sempre se recordar de que Jesus está sempre presente. E uma última recomendação ainda aos pais da Margarida e à sua família. Eu costumo dizer nos batismos que hoje é o dia mais fácil. Hoje é o dia em que se apresenta a Margarida a Deus. Agora é que começa o grande desafio de apresentar a Deus à Margarida todos os dias. Muito obrigado pelo acolhimento e também pelo belo canto coral, pela organização excelsa, tudo tão belo, tudo tão familiar, que São Pedro assim interceda por nós, junto de Deus. O Senhor esteja convosco. Inclinai as vossas cabeças para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão da fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, vos dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine com o seu exemplo a ganhar para Cristo os vossos irmãos. Amém. Para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada, à qual eles mereceram felizmente chegar, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E assim terminamos a Eucaristia Solene a partir da freguesia de São Pedro, na ilha de Santa Maria. Eucaristia Solene com batismos e também com a primeira comunhão. Desejamos a todos aqueles que nos acompanharam a continuação de um bom domingo e a partir desta freguesia de São Pedro, um abraço e obrigado por estarem connosco.